Hoje nós estamos com um blá diferente. Tá vendo? Eu tô sozinha aqui, mas eu não estou sozinha. Eu estou com a Valéria Cavallari, que é uma psicóloga, e nós vamos fazer assim uma sessãozinha de análise, digamos assim, aqui ao vivo para vocês. Eu escolhi um tema que tem muito a ver com a minha vida atualmente, e a Valéria, a gente vai conversar, eu e ela, sobre esse tema. O tema é o ninho vazio, que eu tô passando por isso. Valéria, que bom que você tá aqui no Blá, adoro. Olha, a gente já bateu aquele papo anterior, acho que a gente se conectou muito, né? Super, eu que agradeço o convite de vocês de estar aqui, adorei. E vamos falar, né? Vamos falar desse ninho vazio. vazio, né? Que eu acho que essa faixa etária, né? Eu tô com 50 anos, difícil falar porque eu fiz há pouco tempo. Nossa, agora eu já tô Nem com parece. 50. Já tô com 50. A gente tá vivendo, muitas mulheres estão vivendo isso, né? E aí eu tava até escutando que tem pessoas que chegam até a ficar realmente com depressão. Não é o meu Sim. caso. Eu acho que eu tenho um mix. Eu tenho muito, como é que eu vou falar? Alegria dos meus filhos estarem tocando a vida deles, indo para a vida, né? A vidinha deles, né? O meu filho mais velho está com 20, já trabalha, faz faculdade. Minha filha com 17 já tem a vidinha dela, né? Apesar que está ainda na minha casa, o meu filho já não está mais. Mas a gente é um mix, porque assim, que bom. E filho é para isso mesmo, para o mundo. Que bom que eu tô criando bem e tá dando tudo certo. Mas aí quando a gente olha para nossa casa, né? E você fala para minha vida, que eles preenchiam muito, hoje não preenchem mais e sobra tempo para mim. Que também é positivo, mas às vezes dá uma tristeza. Essa coisa vazia, né? Sim, eu acho que a maioria das pessoas passam por isso, das mães, né? Principalmente as mães, porque as mães têm uma ligação maior com os filhos, assim. Mas a questão do ninho vazio, que é esse sentimento realmente de vazio, ela é mais profunda, porque ela tá para alguma outra coisa. Por exemplo, geralmente, quem passa por isso e sente isso de uma maneira muito mais depressiva, muito mais forte mesmo, são aquelas mães que depositaram nos filhos muito mais coisas, né? Colocaram assim, geralmente numa separação, a mãe que fica cuidando dos filhos, elas colocam neles toda a missão delas de vida, né? E aí quando eles vão embora, fica aquela pergunta: meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Eles não precisam mais de mim, eu sou uma inútil, como vai ser? Então, a passar pelo processo do ninho vazio é muito comum para todas nós, mulheres que temos filhos e tal, mas não é bom para todas as mães. Não funciona igual para todas as mulheres. Agora, por exemplo, a mulher que tem o ninho vazio, a mulher que trabalha. Normalmente, quando você fala assim, a mulher que deposita tudo, essa mulher normalmente não trabalha ou ela trabalha? Isso assim, Independente é disso. independente. É muito isso que é legal a independente. gente falar, né? Porque, assim, no caso, por exemplo, você falou que você está passando por isso. Você é super ativa. Sou, muito. Você é super ativa e você está sentindo essa dor antecipada de ninho vazio, porque tua filha ainda não saiu, Não. né? Mas você já está aqui pensando, quando ela sair, ai meu Deus, como que vai ser? Então, por isso que eu falo, a gente também se acostuma a ter os nossos filhos, sabe, sobre nossos cuidados. A gente fica nessa questão de como é que vai ser o meu filho não precisar mais de mim. Ah, mas será que ela não vai precisar mesmo? Será que ele não vai precisar mesmo? Será que ele vai saber se cuidar sozinho? Aí a gente entra numa espécie de narcisismo controlador. A gente Exatamente. sabe uma coisa de controlar os nossos filhos. E tem uma coisa, né, Valéria? É muito engraçado. A gente acha, nós mães, pelo menos eu tô falando de mim, tá? É de mim só, gente. Quem tá aí assistindo pode ser que também sinta isso, como eu. E tem gente que não sente. Mas no meu caso, o que eu sinto? No começo, que, por exemplo, que meu filho saiu. Ah, mas ele não vai conseguir, porque a gente acha que a gente é insubstituível em algumas coisas da vida. E aí, quando o filho vai pro mundo e você vê que ele se vira, não da forma que eu quero, ou que é da minha forma, mas ele faz de uma forma diferente que funciona também. Aqui eles falam, nossa,
Dá uma dorzinha, né? Você fala, ah, ele não precisa mais de mim. Ele tá sabendo fazer de uma outra forma, ele entendeu algumas coisas da vida e tá tocando a vida dele. Então, Natália, essa questão que eu acho que as mães precisam aprender a serem suficientemente boas. O que é uma mãe suficientemente boa? É uma mãe que o filho fala assim, mãe, me traz um copo d'água. A mãe fala, vai lá e pega. Você pode pegar. É a mãe que dá poder ao filho, né? Quando a mãe entra nesse comportamento, nesse sistema de prover tudo para o filho, né? Então, ela ser uma mãe super boa demais, ela vai gerar o quê nesse filho? Um filho inseguro, né? Dependente dela a vida inteira. Então, esse filho pode casar? Ele pode casar. Mas ele vai ser o filhinho da mamãe, que tudo ele vai falar, mãe, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Isso vai atrapalhar a relação dele. Esse filho pode trabalhar, mas ele sempre vai ter uma insegurança, porque tudo foi feito para ele. Então, o ideal é que as mulheres, né, as mães, tentem ser suficientemente boas. Quando elas não conseguem ser assim, elas são super protetoras, elas estão fazendo isso realmente de uma forma inconsciente, mas elas estão fazendo isso por elas, não pelos filhos. Entendi. Mas, por exemplo, a mãe que é super protetora, e aí ela vê, né? Porque uma hora eles vão. Isso é uma coisa meio automática. Claro que você pode automaticamente ou intencionalmente deixar aquele filho um pouco dependente de você. Eu acho Pode. que isso é uma coisa que dá pra gente fazer, se a gente quiser, né? Porque você cria, né? Então você pode criar de uma forma que no final, ele adulto, depende de alguma forma dessa mãe. Mas, e quando a mãe não mesmo ela sendo super protetora, porque tem filhos e filhos, cada um é um. E tem filho que, por mais que ele tenha sido criado dessa forma para ser dependente, ele é fala, rebelde. ele é rebelde, eu Ele quero vai. viver minha vida. Essa mãe sofre, hein? Sofre muito e ela precisa olhar para esse sofrimento dela. Ela precisa olhar o que ela está depositando nesses filhos ou nesse filho. E é sobre ela? Sempre é sobre ela, né, Sempre Valéria? é sobre ela, né? Sempre é sobre a história dela, né? Não é que assim, é uma mãe que quer o filho, porque tem mãe que torna o filho o marido. Tem mãe que torna o filho responsável. Ela não tem ideia do quanto isso vai impactar na cabeça, a culpa que ela vai gerar no filho, dele poder viver a vida dele livremente, dele poder se distanciar dela, dele poder fazer uma viagem. Então, muitas coisas ele acaba deixando de fazer Por culpa. para estar ali suprindo uma necessidade que é da mãe, né? Então, assim, é importante esse assunto mesmo de ninho vazio, porque ele vai muito mais além, né? Ele é muito mais profundo. Ele fala do quanto as mulheres precisam entender, as mães precisam entender, por que elas precisam controlar tanto os filhos, por que elas precisam tanto desses filhos ligando para ela e perguntando todo o tempo se elas estão bem, se elas não estão. Quando não liga, elas ficam, você não liga para mim, você não está nem aí comigo, né? Que necessidade é essa? O que realmente elas precisam fazer por elas para preencher esse vazio? Você, por exemplo, falou que uma mulher não tem nada a ver, né? A prática profissional dela, às vezes ela está muito bem sucedida, mas ela age assim dentro de casa. Você acha que pode estar muito ligada à parte do relacionamento dela, talvez com o marido, ou já é separada? Você acha que isso também interfere para ela ser assim com os filhos ou não? Eu queria saber a raiz disso. Ou são várias raízes e não dá pra gente... A raiz disso tem uma raiz cultural, né? Da mãe brasileira, você tá falando? Da mãe brasileira, que é uma mãe que descende de várias descendências italiana, árabes, etc. Que tem uma coisa cultural aí. Por exemplo, as mães descendem das mães italianas, são matronas, então todo domingo tem que estar lá, porque elas vão fazer. E isso torna-se uma tradição. E quem não vier... Que ninguém pode romper. Exatamente. Então, tem a questão cultural, tem a questão histórica de cada um, e tem, sim, muito a questão do relacionamento. Então, a maioria... Não, desculpa, não vou usar estatística, não vou usar estatística aqui. Algumas mulheres, quando se separam, elas realmente entram na vibe de
pegar o filho. Tem umas que põem o filho para dormir na cama, a filha para dormir junto, e sabe? Porque não consegue ficar Para sozinha. suprir, né, aquele lugar, Aquele lugar. que ela não tem mais. Isso é extremamente impactante para essa criança. Essa criança sente que ela agora tem que cuidar do emocional da mãe. Olha que pesado que é isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Essa mãe que vai ao... A gente tá agora falando de uma mãe que vai ao extremo desse ninho vazio, né? Que até chega a manipular, às vezes, situações, de ligar, falar, ai, você não me liga, né? Tem umas coisas. A gente pode dizer que essa mãe é uma mãe narcisista ou não? A gente não pode rotular dessa forma? Ou isso tá puxado um pouquinho para quem tem um perfil narcisista já, ou não? Não, a gente não pode rotular dessa forma. Mas existem as mães narcisistas, existem as mães com transtorno de personalidade histriônica. O que é isso? Personalidade histriônica é aquela pessoa que quer chamar atenção. Toda a atenção tem que ir para ela, né? Então, os filhos têm que e não olhar. importa se ela vai chamar atenção negativamente. Ela vai chamar atenção. E essa mãe histriônica, ela é muito perturbadora também, sabe? Então, ela é extravagante na forma de falar, de se vestir. Mas a narcisista não é muito assim também, ou não? Ela pode ter também o narcisismo. O narcisista, mas tem narcisista de vários tipos. Tem o narcisista oculto, tem o narcisista clássico. Então, a mãe que tem essa questão, ela pode ter alguns transtornos, sim, ligados a isso. E por isso que a gente fala aqui. Então, assim, síndrome do ninho vazio. Não é para todo mundo. Então, não é para a grande maioria, porque a grande maioria tem as suas questões psicológicas. Então, o princípio disso é depositar nos filhos toda a felicidade. É como se você não olhasse para as outras áreas da sua vida. Então, nós temos algumas áreas importantes que têm que estar equilibradas. E as mulheres se perdem muito nisso. As mulheres colocam toda a felicidade nelas, ou no relacionamento, ou nos filhos, né? Ela é desequilibrado muito desequilibrado. Sim. Quais são esses pilares, assim? Claro, é o profissional, deve ser também, Sim, obviamente. Eu costumo colocar 5. Tem mais, aí tem gente que trabalha com mais. Eu trabalho com 5, que é saúde, área afetiva amorosa, área profissional, área social. Então, tem muita mulher que não se sociabiliza, né? Elas não têm vida social, elas ficam ali, elas fechadas naquele mundo de dona de casa, no mundo delas, sei lá, ou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E o social e o espiritual, né? Eu sou uma psicóloga que atuo com a espiritualidade, porque eu encaro, na abordagem espiritualista, porque eu encaro que toda pessoa é um ser espiritual, passando por uma experiência terrena. Então, eu penso que se a gente não cuida do nosso espiritual, e cuidar do espiritual não é ser um fanático religioso, não é isso, mas é ter paz de espírito, né? É saber se conectar com a sua espiritualidade. Então, a mulher, geralmente, ela fica imbuída da obrigação de ser a super mãe, super esposa, sei lá o quê, e ela se perde dela. Então, quando todo mundo vai embora, ela perde o marido, e os filhos crescem e vão embora, ela não fez nada com ela. Então, essa síndrome do ninho vazio vem com toda a força. Então, é diferente. Então, assim, vamos separar, né? Quer dizer, talvez não, eu acho que você falando agora, eu não me coloco nessa síndrome. Com certeza. Eu me coloco numa situação que a vida que passou, né? Assim, fica uma coisa mais nostálgica, alguma coisa, né? Que também, assim, é rápido, tá? Pensei que eu vivo minha vida em função disso, jamais. Mas tem momentos que, às vezes, por exemplo, eu tô comendo, às vezes, sozinha em casa, né? Porque minha filha tá na vidinha dela, meu filho já não tá. Aí eu falo, nossa, há pouco tempo atrás, estávamos nós 3 aqui comendo. Né? Você está passando pela fase de adaptação agora, de transformação de uma época, de uma fase da sua vida para outra. Sabe por que me acelerou? Porque a minha filha mora comigo, mas minha filha ficou 6 meses no Canadá há pouquíssimo tempo. Tá. Então, quando a minha filha ficou lá, e aí eu falei, daqui muito pouco tempo, aí eu já tô vivendo, isso. Eu antecipei. Eu acho que por isso que agora eu fico pensando, né? E foi assim, muito bom você ter antecipado. Foi, eu fiz uma prévia. Foi muito bom, porque agora, o que massacra as mulheres que estão no ninho vazio e estão mal?
a falta de perspectiva. Porque, assim, o que é ideal para a gente? A gente tem que ter propósitos de vida para cada fase. Então, você tem a fase que você namora, que você casa, que os seus filhos vêm, que eles vão embora. Mas o que você programa para cada fase da sua vida? Essa é uma fase muito legal da mulher, dos 50 anos para cima. É muito legal. É onde ela pode, quando os filhos vão embora, pensar nela. Sabe, pensar em projetos, voltar a se olhar e pensar em projetos dela, de realizar novos projetos. Então, se ela estiver bem de saúde, se ela estiver bem mentalmente, tal, ela tem essa oportunidade. Então, ela pode sair dessa crise do ninho vazio, focando agora em projetos novos para a vida dela. Mas uma pessoa que nunca... que focou a vida dela nos filhos e colocou toda a felicidade nos filhos... Como é que ela faz isso? É difícil, né, Valéria? Sabe o que ela como vai é que fazer? você vai fazer um projeto, assim, você vai colocar agora em você, mas como é que eu faço isso, né? Pois é, o que essa pessoa vai fazer muito provavelmente é cobrar dos filhos, fazer a cobrança. Você tem que me dar esse retorno. Não é consciente, mas ela vai ficar cobrando. Eu te dei tudo, eu fiz tudo, agora você tem que cuidar de mim. Como que você vai me deixar sozinha aqui? Como que você vai me deixar aqui triste? Sabe? O quê? Você vai viajar e você não vai para a praia comigo? Você não vai para a casa da mamãe, não sei aonde? Sabe? Vira um inferno essa mãe. Ela vira um Tem muitas verdadeiro por aí, inferno. viu? Tem muitas por aí, Muitas. muitas. E elas precisam abrir os olhos e ver que, se elas amam realmente os filhos que têm, elas precisam se cuidar. Eu acho muito ruim a pessoa que não se cuida, sabe? Eu acho que nós temos a obrigação de ter responsabilidade sobre as nossas vidas, 100% de responsabilidade sobre as nossas vidas. Porque não é justo você não cuidar da sua saúde e lá na frente você ser um peso para os seus filhos, para os seus familiares. Sabe, não é justo. Você Sim. tem que... Então, e ficar cobrando atenção. Então, se você não é uma pessoa transtornada, e se for, vai ao psiquiatra, vai fazer tratamento... Sabe, se você tem essa dependência emocional, esse controle, essa extremamente controladora, vai se tratar. Porque sacanagem com os filhos, é sacanagem com os filhos e muito provavelmente você vai ser uma pessoa sozinha. Você vai ficar sozinha. As pessoas vão te isolar. Eu sempre digo assim, né? Os meus filhos fazem parte da minha vida, eles não são a minha vida. Eu acho que aí é o grande... Essa mentalidade, quando você tem isso muito claro dentro de você... Porque quando você fala eles fazem parte da minha vida, você tem essas outras caixinhas, você Sim. tem a parte social, a parte da profissão, a parte amorosa, etc, etc. E eles são mais uma, né? Mais uma raiz ali, né? Mais um tronco, digamos Sim. assim. Agora, quando as pessoas pensam, não, eles são a minha vida... É muito difícil. Agora, Valéria, por exemplo, uma pessoa que não quer, quer dizer, ela viveu a vida dela dessa forma, né? Colocando tudo em cima dos filhos e tal, e os filhos vão viver a vida deles, porque é normal. O que ela pode fazer, né? O que você poderia falar aqui para mim, para o pessoal que está em casa, que está vivendo isso, talvez... O que ela pode fazer? Porque às vezes ela não tem um desejo, mas é o que você falou, às vezes é inconsciente a coisa. Ela fica cobrando e depois às vezes ela desliga o telefone e fala, nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não queria fazer, mas às vezes vem uma força maior. Por onde a pessoa começa a mudar nesse sentido? Se a pessoa quer, né? Você acha que... Você fala assim, um projeto e tal, mas... O que é? De repente, é focar em alguma coisa que ela ama, entender o que ela gosta. Pô, eu gosto de uma ginástica, então vai lá, um curso, vai se reinventar. Ela não vai conseguir fazer nada disso. Se eu falar, foca nisso, foca naquilo, foca no... Porque ela não aprendeu uma coisa. Você sabe que eu sou a psicóloga do amor próprio. Ela não aprendeu o amor próprio. Primeiro porque ninguém nos ensina a nos amar. Né? Então, nós mulheres, aí eu falando aqui no papel de mulher mesmo, a gente cresceu e se desenvolveu com padrões, né, de como é que tem que ser a mulher. Né? E a gente está tentando se desvencilhar de tudo isso agora. Então, uma mãe que chega ao ponto de depositar nos filhos toda a sua vida, que nem você está dizendo, como é que ela retoma essa vida de volta? Com autoconhecimento, ela vai ter que parar para se autoconhecer e ver onde é que ela precisa
o que aconteceu com a vida dela, ela vai ter que fazer uma reavaliação da vida dela, ela vai ter que se olhar com muito mais amor, compaixão e carinho, e buscar o que é melhor para ela, buscar desabrochar, né? Porque ela não desabrochou. Ela deu tudo que era dela para filhos, para marido, para sei lá quem. E ela não desabrochou, então ela tem que buscar conhecer o potencial dela. Porque, na verdade, às vezes a pessoa faz esse movimento de entregar a felicidade pro outro. Agora eu tô falando em geral, né? Às vezes não é só filho, mas entregar pro outro porque ela realmente não se ama, né? Não se ama. E as pessoas confundem amor próprio com egoísmo, e isso foi um grande mal que fizeram, né? Então, a frase... eu me amo, eu faço... Me coloco em primeiro lugar, é isso? Então, a frase foi de Jesus, né, na Bíblia, foi muito mal interpretada, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Então, assim, quer dizer o quê, na realidade? Quer dizer, se você não... você vai amar o outro na proporção que você se ama. Então, quanto mais você se amar, mais você vai amar o outro. E o mundo precisa de gente que se ame muito para poder amar o planeta, para poder amar os outros. Então, porque se você partir de você, que você não se ama, você não se cuida. Porque o não se amar é não se cuidar, é não olhar para você verdadeiramente. Então, quando você não tem esse amor e esse olhar, como é que você vai amar o outro? Como é que você vai entregar para o outro se você nem em você mesmo não tem isso? Então as pessoas acham que amar é falar sim, 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 sim o tempo todo, é se anular. Então eu vou lá, estou numa relação ruim, tóxica, mas é porque eu amo essa pessoa, então eu vou falando sim, sim, sim. Isso não é amar de verdade, nem a si mesmo, nem ao outro. Se você está numa relação tóxica, você tem que dizer não, você tem que botar limite porque você se ama e porque você ama o outro. Você bota limite no outro para o outro saber qual é o limite dele na vida e para você. E as mães que não se amam não conseguem botar limite nem nos filhos. É verdade. Né? Então, passa a mãozinha na cabeça deles, vai criando uns Pokémon aí terríveis e depois sofrem com isso também. Sabe? E o adulto, depois que essa criança, esse adolescente vai virar adulto, e ele vai estar no mercado de trabalho, vai casar, vai criar outras, vai ter filhos e criar filhos. É bem complicado, porque vira uma cadeia aí que... Então, o ninho vazio acaba dando a oportunidade para... Eu gostaria de dizer isso assim mesmo, de verdade. Acaba dando a oportunidade da pessoa, da mulher, aproveitar para preencher isso dela mesma agora. Sabe? Olhar para ela e falar, mano, que viagem eu gostaria de ter feito na minha vida. Sabe? Eu gostaria de ter estudado. Tem muitas mães que gostariam de ter estudado. E sabe, não é porque está com 50, sei lá, poucos anos que não pode estudar. Quando eu fiz psicologia, tinha uma senhora de 63 fazendo o primeiro ano de psicologia. Que maravilhosa. Maravilhoso, porque são 5 anos, né? São 5 anos. E a coisa, né? Mas ela, sabe, a gente tem muito... Hoje a gente tem muito mais anos de vida. Sim. Né? A mulher está muito mais jovem, a mulher de 50, 60 não é mais aquela senhora que usava aquele vestidinho, né? Aquela vovó. Então, o que a mulher pode fazer? Sabe? Se preencha de você mesmo. Vai buscar os seus sonhos. Sabe, Valéria, eu penso o seguinte, se a mulher não faz isso, esse movimento de se autoconhecer, de ver o que realmente a pessoa gosta, de falar, é a minha vida, né? A gente vive uma vez, essa vida uma vez. Ela vai infernizar, não é a vida do filho ou da filha, é a família da filha, porque eles vão constituir família, ou não, enfim, mas para quem vai constituir família depois, essa mãe fica enchendo a paciência também da família. Aí ela quer, porque como ela não é preenchida, ela vai ficar dando palpite na criação dos filhos, ela vai ficar dando palpite na relação, né, do filho ou da filha com o marido ou a esposa, não enfim. Tem vida própria. Não tem vida própria. Precisa ter vida própria. Se anulou por tanto tempo, precisa resgatar a própria vida e buscar os seus sonhos e buscar se desenvolver. Quando eu falo de autoconhecimento, o conhecimento e o autoconhecimento são coisas extremamente importantes. A gente tem que estudar, a gente tem que se desenvolver. Aí a pessoa pode falar, mas eu não tenho mais idade para estudar. Por que não? Vai aprender uma língua nova, vai aprender um crochê, vai se tornar... Sabe, você gosta de crochê? Porque crochê é arte, né? Lógico. Você gosta de crochê. Vai aprender a fazer uns crochês legais. Vai pintar um quadro. Vai aprender a pintar.
não se coloque num lugar onde sua vida já acabou. É isso, eu acho que isso é muito importante, você acabou de falar. A vida é feita de fases. E aí, cada fase a gente tem que aceitar que as fases são fases, então são mudanças, né? E uma é completamente diferente da outra. E quando você não aceita essa mudança, essa nova fase, e você fica presa num passado, você fica uma pessoa infeliz e faz os outros infelizes. Então, é muito complicado isso, né? Como é muito melhor uma pessoa consciente, né, Valéria? Muito por Nossa! isso. E essa coisa de ficar presa no passado ou lá no futuro, o que traz, né, a ansiedade, Sim. que os brasileiros estão liderando o ranking aí dos ansiosos. Mas, assim, se eu puder dar uma sugestão, praticar a presença. Não adianta você ficar vivendo do seu passado ou ficar querendo reconstruir o passado o tempo inteiro. Entra no seu momento presente, caia na real, sabe? Você está aqui, ó, no aqui e agora, e o aqui e agora pode mudar tudo na sua vida. Você pode mudar completamente. Agora, se você ficar todo dia pensando... Aliás, a gente pensa todos os dias, a gente pensa os mesmos pensamentos. É verdade. Então, todos Eu os nunca prestei dias, atenção nisso. A gente tem de 30 a 60 mil pensamentos por dia, dos quais 90% são as mesmas coisas. Porque a gente não para pensar no que a gente está pensando. Então, é automático, né? É automático. Isso chama metacognição, pensar sobre o próprio pensamento. Quando eu penso, por que eu estou pensando que os meus filhos vão... Ai, que pode acontecer alguma coisa na viagem que o meu filho vai fazer? Sabe? Por que eu estou pensando nisso? Aí, se você parar para pensar que você está pensando uma coisa que não tem cabimento, que você está com medo, você fala, eu posso pensar diferente. Poxa, meu filho está indo viajar, que bom. Vai ser uma boa viagem, vai ser tranquilo. Eu não tenho que ficar alimentando esse pensamento negativo. É enxergar a vida ou as situações com o copo mais cheio, na verdade. Com o copo mais cheio. Né? Mas, sobretudo, prestar... Isso dá pauta para outra coisa, né? Mas, assim... A mãe que fica muito apavorada, que tem um pensamento apavorado, né? Quando chega nessa época do ninho vazio, ela se desespera totalmente. Imagina, porque ela não está nem vendo, né? O filho chegar, porque a gente, quando ainda está na nossa casa, a gente vê o horário que chega. A gente tem um certo controle. Quando o filho vai embora, você não tem mais. Você tem que será que ele vai comer? Ai, meu Deus! Como é que ele vai... Será que ele vai ser bem cuidado? Ai, meu Deus, ele tem a E ele dá conta. Os filhos dão conta da própria... Claro que dão. É só a gente lembrar da gente. Quando a gente saiu de casa, da casa dos nossos pais, a gente não deu conta da nossa própria vida? Pois é. Todo mundo dá. Então, né? para de ter utilidade só como mãe e passar a ter utilidade para si mesma, né? Para si própria. O que você vai comer? Como é que está a sua dieta? Como é que está, sabe, a sua cabeça? Como é que está as suas alegrias? Você está tendo alegria, não está? Então, é um momento de voltar-se para si mesma, sabe? De rever a sua vida, de ver como é que vai ser a próxima década e a próxima e a próxima. A gente tá falando da mãe aqui, né? Eu queria falar também um pouco do pai, porque o pai também passa por isso. Uhum. Num casal, quando estão casados e tudo, né? E vivendo isso juntos, um pode dar apoio pro outro, ou se os dois estão assim, vai tudo pro buraco. Como é que é essa coisa do... Porque o pai também sente isso, viu? O pai, assim, a história diz que os homens têm pensa menos com o útero. Né? Quem pensa mais com o útero é a mãe. Porque até o papel do pai é mais de interditor. Então, é de fazer mesmo, filho, essa aqui é a minha mulher, não é tua namorada, não. Né? Os pais têm esse papel de interditor. Alguns são mais apegados aos filhos, alguns são mais maternos mesmo, alguns pais. Mas quando um casal, né, os pais estão bem entrosados, um dá força para o outro, eles vão viver essa vida a dois agora mais tranquilos. Então, eles se preocupam sim com os filhos, eles têm um olhar ainda para os filhos, mas eles estão ali juntos. Então, mas quando não está bem, né, quando está naquela... Pode ser até que seja um momento que venha a separação, entendeu? Muita gente se separa nesse momento. Nesse momento que os filhos vão... Por quê? Porque o casal ficou focado aonde? Nos filhos. Ficaram presos, botaram a culpa nos filhos. Estamos juntos por causa de vocês, né? Assim. Isso. E depositaram a felicidade do casal nos filhos.
Tudo nos filhos. Aí os filhos não estão mais, como é que faz? Um olha pra cara do outro. Como é que eu vou te suportar agora, né? Eu tenho que te suportar agora, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse assunto é um assunto muito vasto, né? Eu acho que é um assunto onde, e é o que você falou, a pessoa que ela consegue se enxergar neste lugar e que está incomodando ela, né? Porque tem que ter um incômodo para você ir se tratar, na verdade. Né? E procurar o seu próprio caminho, né? E se amar mais, voltar para você, se enxergar, né? E não é só se enxergar no espelho, não. Se enxergar como pessoa nesse mundo, né? Uma pessoa... Nós somos individuais, nós somos seres individuais, né, Valéria? Essa é uma consciência que a gente precisa ter. Sim. Quando a gente fala, a gente nasce sozinho, vai morrer sozinho, é a maior verdade que tem. A gente nasce sozinho, vai morrer sozinho, ao mesmo tempo que a gente, ao nascer e ao morrer, sempre precisou de alguém, né? A gente tem sempre alguém que vai ajudar. Alguém que vai dar o primeiro banho e alguém que vai dar o último. É verdade, é verdade. Né? Nunca tinha pensado nisso. Alguém que vai sempre... Nós somos dependentes, né? Interdependentes. Mas, por isso que é tão importante valorizar a nossa individualidade e valorizar o outro também. Né? Então, essa questão dos filhos. A gente cria, educa os nossos filhos. Vai chegar um momento, sim, é verdade, que os nossos filhos vão ter que ter um olhar de volta para cuidar da gente. Né? Sem dúvida. Em algum momento isso vai acontecer. Né? E aí existem também aqueles que não querem soltar os filhos, mas tem aqueles que soltam e falam, não depende de você, não quero saber de você. Também tem. Tem gente que é radical no ao contrário, né? Ao contrário, né? Que fica... E você sabe que eu venho percebendo que tem muitas amigas minhas que falam, não. Porque eu acho que antigamente os nossos pais tinham essa consciência. Não é que você vai ter filho por causa disso, mas eles esperavam de alguma forma que os filhos ajudassem, né? Na parte, quando chegasse na parte, na idade mais idoso, que precisa de ajuda, que os filhos estavam ali. Eu percebo que a nossa geração não quer isso. Eu não sei, eu venho conversando com muita gente e falo, não, eu não quero de jeito nenhum ser um peso para os meus filhos. Eu não quero de jeito nenhum. Mas eu acho que, de alguma forma, também faz parte isso, não faz, Valéria? Faz muito parte. Eu acho que, assim, não querer ser um peso, que nem como a gente estava falando há pouco tempo atrás aí, sabe, de não se cuidar e acabar sendo um peso é uma coisa. Mas, em algum momento, a gente tem que ter a humildade de entender que, poxa vida, a gente vai envelhecer mesmo, a gente vai, em algum momento, precisar do carinho dos filhos, do da acolhimento, atenção, do acolhimento. Exatamente. E o cuidado, né? O cuidado mesmo, sabe? Se eu estiver andando mais devagar, sabe? De saber que esses meus filhos vão saber me levar, sabe? Nessa nova caminhada minha mais devagar. Então... eles vão ficando, sabia que os filhos vão ficando assim, tristes de ver os pais envelhecendo, É muito difícil. Difícil. Porque, né? por exemplo, os meus pais, como todos os pais, quando você olha, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa super ativa, que fazia, que acontecia, meu pai também. E hoje eles dependem. Não é que eles dependem, eles se viram, moram sozinhos e tudo, mas tem pessoas que ajudam ele, né, dentro da casa e tal. Mas... eles não conseguem mais fazer muita coisa, eles não conseguem mais fazer sozinhos. E é natural da vida, né? Então, é por isso que eu falo que pais que impactam negativamente a vida dos filhos têm que tomar cuidado, porque isso vai voltar. Depois os filhos não vão querer dar esse respaldo, esse carinho. Quer dizer, é o contrário, né? Quer contrário. dizer, você exige muito ali por conta de um problema teu, na verdade, ou, né? É sobre você, não é sobre o filho. A realidade é essa. E depois pode ser um tiro no teu próprio pé. Sim. Né? Mas no teu caso, você falou, eu acho que eu não estou vivendo um ninho vazio. Um pouco, tá? Você está vivendo um pouco desse ninho vazio, porque você é uma mãe que cuidou dos seus filhos, esteve super atenta, e agora eles estão indo embora, e o ninho vazio, no teu caso, quem vai comer agora comigo? Poxa, eu não vou mais precisar comprar tal coisa para minha filha. Exatamente. Vai no mercado, mas só isso que eu vou comprar? É uma coisa assim, mas só isso. É uma coisa interessante isso. E
a gente tinha que estar comemorando, nossa, que bom, meus filhos estão caminhando, estão indo para a vida, eu posso comprar o que eu quero, né? Quer dizer, enfim, mas... Mas não dá para comemorar Não tudo, dá, né? não dá. Não dá para comemorar tudo, não. Tem coisas que a gente vai sentir falta mesmo. Como a gente, quando eles eram bebês e cresceram, a gente sentia falta da fase deles de bebê. Então, isso é natural. Isso é uma sentimento. fase, um sentimento super natural. Quando que não é? Quando a pessoa até adoece, realmente entra em depressão, e tem muitas pessoas que deprimem de verdade, porque não têm vida própria, porque depositaram nos filhos tudo, né? A própria vida, entregaram. A própria vida, entregaram. E aí, para essas pessoas, tem sim que procurar até um psiquiatra, você acha? Não sei, depende. Eu acho que, a princípio, essas pessoas, como você falou, elas têm que sentir esse incômodo, elas têm que perceber que está fazendo mal para elas e buscar ajuda. Né? Um psicólogo é o mais indicado, né, para isso. Não é porque eu não estou puxando a sardinha para mim, mas eu acho que sim. Outra coisa é buscar ter convívio social, buscar fazer parte de grupos, sabe? Buscar se cuidar, ter os seus compromissos, né? Sua ginástica, seu curso, isso também é importante. Mas parar um tempo para olhar para si, fazer essa avaliação mais profunda. Então, acho que nem todo mundo pode fazer psicoterapia, né? Psicoterapia ainda não é algo popular, assim. Popular, mas existe, né? Lugares. A USP, eu acho que você pode. Na USP você pode. Todas as faculdades têm. Todas as faculdades têm. Todas as faculdades têm. Tá. Pode procurar nas clínicas das faculdades. Tem bastante... o SUS tem. Sim. Né, também. Então, mas tem que buscar esse olhar, porque realmente coincide também com uma fase, por exemplo, da mulher, de menopausa, onde a queda dos hormônios também já colaboram para a depressão e um monte de coisas. Sem dúvida. Valéria, eu queria que você olhasse para aquela câmera, desse o seu recadinho em cima do que a gente está falando. Eu acho que o auto-amor, né, que você tanto fala eu vejo o seu Instagram, fala o teu Instagram, fala do teu livro, que você não trouxe, mas você pode falar. Eu vou falar. Então, olha lá e dá todos os seus recadinhos. Vou dar o recado primeiro, que eu tenho um livro que chama Direito ao Amor Próprio, para práticas do amor próprio e autodesenvolvimento. Esse livro está na Amazon e também está numa livraria digital chamada Uiclap. Se vocês quiserem, no meu Instagram, que é psicovaléria_cavalari com 2 L's, lá tem na bio onde comprar. E o meu recado para vocês que estão vivendo o ninho vazio permita-se encontrar uma nova vida, a sua própria vida. Já se dedicou bastante, fez bastante pelos filhos, agora permita-se viver quem você é. Né? E se tiver alguma dificuldade nesse sentido, permita-se buscar ajuda. É isso. Muito bom, amei. A gente vai voltar com vários assuntos aqui. Uhum. Eu acho que é um jeito legal de fazer também, né? Sim. A gente vai dividir, a Lu vai ter o assunto dela, a Thalita vai ter o dela. E eu acho muito bom, porque aí a gente enriquece mais ainda o Blá Delas. E com a tua presença aqui, muito obrigada. Obrigada, querida. Tá? Amei, muito obrigada. Um beijo, tchau, gente. Um beijo pra vocês. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.